Vamos falar hoje neste vídeo sobre a segunda lei sistêmica, que é hierarquia e ordem. Um exemplo que eu gosto muito de falar quando eu vou falar sobre essa lei é sobre a bandeira do Brasil. Ordem e progresso. Pensa na bandeira do Brasil e reflete sobre ela. Primeiro, ordem, depois vem o progresso. Então vamos analisar agora essa lei. Quem vem primeiro no sistema familiar, agora eu estou falando do sistema familiar, tem precedência sobre quem vem depois. Ou seja, os pais vieram primeiro do que os filhos, então eles são superiores aos filhos. Entenda que quando eu falo sobre superior, não é que o pai é melhor do que o filho, não é essa analogia que eu estou dizendo. É que o pai tem experiências de vida, conhecimento mais ampliados do que os filhos. E os filhos devem respeito aos pais. Independente de quem é seus pais, se são bons, se são maus, se você vive com eles, se você não vive, não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A questão é, você deve respeito a seus pais. É algo muito importante. E agora, se a gente for levar isso para a nossa vida, pensa bem. Vamos pensar então dentro de uma escola. Quando você chega como professora e vai lá, vamos dar um exemplo, vamos lá para o quarto ano, que é uma turma que eu sempre lecionei muito no quarto ano, eu gosto da turma do quarto ano, eu fui professora do quarto ano por vários anos, né? Eu gosto dessa turma, gosto do quinto ano. Lecionei para os pequenininhos também, mas eu gosto de trabalhar com essa faixa etária de alunos. E você chega na sala de aula. Aqueles alunos já tiveram outro professor anterior, que foi do terceiro ano, de repente foi outro do quarto, porque talvez ali você tenha aluno que seja repetente. E aí? Você vai excluir o professor, o conhecimento que aquele aluno tem da época que ele aprendeu com aquele professor, ou você vai incluir dentro da sua sala de aula? Qual é a resposta correta? A resposta correta é: eu irei incluir o outro professor. Por quê? Porque ele veio primeiro do que eu. E ele tem um conhecimento também igual ao meu. Aquele aluno não chegou sem bagagem nenhuma. Aquele aluno chegou dentro da escola trazendo junto com ele o conhecimento do outro professor. Então, você como professor acolhe aquele conhecimento e aquele professor dentro do seu coração. Por que isso, Valéria? Porque isso vai trazer uma harmonia e uma ordem dentro da sua sala de aula. A mesma coisa no sistema nosso familiar. Quando acolhemos os nossos pais, o aceitamos como eles são, sem nenhum julgamento, e sabemos que eles são maiores do que nós enquanto hierarquia, o nosso sistema familiar vai fluir da melhor forma. São ordens, tudo na vida tem ordem, inclusive na Bíblia o Senhor fala, né? A casa do Senhor é uma casa de ordem. Não é uma casa bagunçada que todo mundo entra e sai a hora que quer. Não é dessa forma. Tem que ter ordem. Você tem que ter ordem dentro da sua casa, dentro do seu ambiente escolar, do seu trabalho, se não for escolar, qualquer outro trabalho. Você tem que respeitar as pessoas que lhe chegaram primeiro. Você tem que respeitar a hierarquia, que é o seu diretor, a sua coordenadora pedagógica, a sua coordenadora disciplinar. Essas pessoas são importantes para você. E você tem que acolher e aceitar eles. E você é a professora daquela turma. E outra coisa muito importante que eu vou falar aqui. Você tem que entender que o seu aluno e você traz para dentro da sala de aula todo o sistema familiar. Quando você está na sala de aula, não é apenas você, professora. Ali tem o seu esposo, tem os seus filhos, tem os seus pais. Você representa eles. Porque você tem uma história, você tem uma família. Cada aluno que está ali sentadinho naquela cadeira, ele tem uma história de vida. Ele tem um papai, ele tem uma mamãe, ele tem uma vovó, ele tem um vovô, ele tem irmãos. E ele tem que ser acolhido. E a família dele tem que ser acolhida. E você só é professor dele
porque a família dele, o papai e a mamãe dele, aceitou que você fosse. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Você não é professor porque você quer ser professor. Você é professor porque aqueles pais aceitaram que você seja o professor dos seus filhos. É algo profundo, mas é algo muito lindo de ouvir e da gente colocar, inserir dentro do nosso coração. Então lembre-se, a segunda lei é hierarquia e ordem. E nós temos esses exemplos. Dentro da nossa casa tem que ter ordem, dentro da educação, dentro do nosso sistema familiar. Num grupo de amigos que você tem uma ordem. Num grupo de faculdade, se você faz uma faculdade, existe uma ordem e existe a hierarquia. E você tem que respeitar essas coisas seriamente, porque senão haverá um desequilíbrio dentro de todo o seu sistema, ou familiar, ou profissional, e a sua vida não vai fluir da forma como você gostaria que fosse, inclusive a harmonia dentro da sua sala de aula. Então, professor, para e reflita sobre essa lei. Reflita sobre essa lei. Ela é muito importante para nós nos dias de hoje.